Olá, alunos do quinto ano. Eu trabalho na Escola Municipal Dr. João Pinheiro. Eu sou a professora Mônica e estou aqui hoje para trabalhar com vocês mais uma videoaula de ciências, da página 197 a 213. Antes de iniciar os conteúdos do nosso capítulo 23, vamos falar das transformações que acontecem no corpo dos meninos e das meninas. Essas transformações fazem parte do desenvolvimento humano. Vamos lá? Estou mudando. As transformações pelas quais meninos e meninas passam são inevitáveis. Fazem parte do desenvolvimento humano. O crescimento rápido, aparecimento de pelos, o acúmulo de gordura em algumas partes do corpo e as indesejáveis espinhas são alguns sinais da nova fase que chega à adolescência. Nesta fase, muitas mudanças ocorrem e os corpos dos meninos e meninas passam a ter características diferentes. A etapa da vida começa no nascimento e termina aproximadamente aos 10 anos. Se chama infância. Nessa fase, o desenvolvimento físico é rápido. Durante a infância, aprende-se a falar, ler, escrever, a se comunicar de várias maneiras. Além disso, é a fase em que se incorporam habilidades sociais como agir em grupo e repartir. Esta etapa se refere à adolescência. A adolescência, fase que começa por volta dos 10 anos e se estende até os 18 anos. É caracterizada por grandes mudanças. É o início dessa fase que ocorre a puberdade. O que é puberdade? É quando o corpo começa a amadurecer sexualmente, a apresentar mudanças físicas e emocionais. Nem todos chegam à puberdade na mesma idade. Nas meninas, as mudanças geralmente começam entre 10 e 14 anos. Para os meninos, a puberdade começa entre os 12 e 16 anos. O corpo começa a sofrer mudanças, estimulado por situações químicas, chamadas hormônios. Na adolescência, os hormônios mandam sinais para que o sistema genital amadureça. Nessa etapa, os órgãos sexuais começam a ser preparados para a reprodução e ao desenvolvimento das características secundárias. As características secundárias nas meninas são a mudança dos quadris. Os quadris ficam mais largos. Ocorre o desenvolvimento dos órgãos sexuais. Aumenta a quantidade de pelos no corpo, principalmente nas axilas e na região dos órgãos sexuais. Ocorre o desenvolvimento e aumento das mamas. Ocorre a menarca, a primeira menstruação. Já nos meninos, ocorre alterações na voz. Desenvolvem-se os músculos, aumenta a quantidade de pelos no corpo, principalmente nas axilas, na região dos órgãos sexuais e no rosto. Aparecimento de acne. Você sabia que a nossa higiene corporal é uma forma de manter a nossa saúde e bem-estar? As transformações ocorrem no corpo durante a puberdade.
são acompanhadas de mais cuidados com a higiene do corpo. A falta de higienização corporal correta pode causar odores desagradáveis e até inflamações. Agora, nós vamos conferir alguns cuidados que devem ser praticados para o desenvolvimento do corpo humano. Escovar os dentes, higienizar tênis e sapatos, tomar banho todos os dias, lavar as mãos, amenizar o suor excessivo das axilas, cuidar dos cabelos. Como visto anteriormente, o ser humano passa por diferentes fases de desenvolvimento, mas como novas vidas originam-se e há continuidade da espécie humana, essa é a função da reprodução, responsável pela geração de novos descendentes. Para entender melhor essa função, é necessário conhecer o sistema genital masculino e feminino. Assim como todos os seres vivos, os seres humanos se reproduzem, ainda que os homens e as mulheres tenham sistemas genitais diferentes. Ambos apresentam uma característica em comum e muito importante. Produzem células especializadas para a reprodução, os gametas. Vamos conhecer mais sobre esse sistema? Agora vou fazer umas perguntas para vocês. O que você entende por reprodução? Qual a importância da reprodução para os seres vivos? Quais as diferenças entre o corpo de meninos e meninas? Sistema genital feminino. O sistema genital feminino é formado pelos ovários, pela tuba uterina, pelo útero, pela vagina e pelo podendo feminino, também chamado de órgãos sexuais femininos. Veja uma ilustração esquemática desses elementos. As células sexuais femininas são chamadas ovócitos. São produzidas nos ovários. Elas são conduzidas até o útero por meio das tubas uterinas. Esse sistema também protege o bebê, que a partir da fecundação se desenvolve e cresce no útero. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o sistema genital masculino. O sistema genital masculino é formado basicamente pelos seguintes órgãos sexuais: pênis, testículos e ductos diferentes. Veja agora uma ilustração esquemática desses elementos. As células sexuais masculinas, chamadas espermatozoides, são produzidas nos testículos. O espermatozoide, ao fecundar a célula sexual feminina, forma a célula ovo, cujo desenvolvimento origina outro ser humano. O que vem a ser célula ovo? É o resultado da fecundação, isto é, decorre da união do espermatozoide com o ovócito para gerar ou formar um novo indivíduo. Também é chamado de zigoto. Você tem dúvidas como você nasceu? Que tal assistirmos um vídeo para entendermos melhor esse processo?
Gostaram do vídeo? Entenderam como que acontece esse processo? Então, agora nós vamos falar sobre fecundação. A fecundação ocorre normalmente por meio da relação sexual, quando um ovócito encontra-se com um espermatozoide. A partir da fecundação, começa o desenvolvimento de um bebê. Se a fecundação não ocorrer, o ovócito é eliminado e a parede do útero começa a se desfazer. Os músculos se contraem e um fluxo de sangue e tecido que foram produzidos para receber o embrião saem do corpo pela vagina. Esse processo é chamado menstruação e dura 3 a 5 dias. Caso haja fecundação, forma-se uma célula chamada de célula-ovo, que se desloca dentro da tuba uterina em direção ao útero. A célula-ovo se divide muitas vezes para formar as células do embrião. Este se fixa na parede interna do útero e começa a se desenvolver. Durante aproximadamente 40 semanas, o novo ser que se formou permanece no útero, período conhecido como gestação. Nós já falamos sobre fecundação e gestação e agora vamos falar sobre a evolução do bebê no útero. Desde a fecundação até o nascimento, o ser humano passa por diversas etapas de desenvolvimento. Observe algumas delas. Primeiro mês. Nesse período, o coração se forma e iniciam-se os batimentos. Começa a formação dos sistemas. Segundo mês, o embrião tem aproximadamente 1 centímetro. Os braços, as pernas começam a se formar. Terceiro mês. A partir do terceiro mês, o ser em desenvolvimento recebe o nome de feto e tem cerca de 7 centímetros de comprimento. Ele já mexe a cabeça e os membros. Quinto mês. O feto tem cerca de 25 centímetros de comprimento. A mãe já consegue sentir os seus movimentos. Nesse período, a barriga da mãe já se apresenta mais volumosa. Sétimo mês. Os órgãos do feto estão terminando o seu desenvolvimento para a vida fora do útero. Agora, boa alimentação e acompanhamento médico são fundamentais para uma gravidez saudável. Na maioria das vezes, no útero materno se desenvolve somente um bebê. No entanto, há casos em que mais bebês são gerados. Por exemplo, quando se desenvolvem gêmeos. Existem 2 tipos de gêmeos, os idênticos e os fraternos. Os gêmeos idênticos possuem as mesmas informações genéticas, os fraternos não. Os gêmeos idênticos originam-se de um ovócito fertilizado por um espermatozoide. Após a fecundação do ovócito, a célula-ovo divide-se em 2 partes e cada uma originará uma pessoa. Os gêmeos idênticos têm sempre o mesmo sexo e, em geral, é difícil distinguir um do outro. Os gêmeos fraternos originam-se de 2 ovócitos fecundados por 2 espermatozoides distintos. Eles se desenvolvem no útero ao mesmo tempo,
mas diferem geneticamente. Por isso, apresentam diferentes características físicas. Os gêmeos fraternos podem ou não ter o mesmo sexo. Agora, nós vamos assistir a um vídeo muito interessante. Vocês vão conhecer melhor tudo o que você já estudou. Durante a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina, entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas. Muitos morrem, mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do óvulo. Ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue, e quando a cabeça, a crossoma, penetra o óvulo, é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides. Neste momento, você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide e o óvulo inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo, ao se dividir, é chamado de mórula. Com apenas 2 semanas, tem mais de 250 células e começa sua implantação no endométrio, a parede interna do útero. Na 4ª semana, já é um embrião com 3 segmentos diferentes que serão os tecidos e os órgãos do bebê. O primeiro a surgir é o tubo neural, que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê. Uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração. Começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório. Há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas. A cabeça já está formada. É possível distinguir olhos, ouvidos, o orifício que será a boca, as fossas nasais e as orelhas. O coração bate pela primeira vez. Os dedos estão se formando. Os braços e os pulsos podem ser flexionados. A placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez e é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê. O embrião agora se chama feto. Após 9 semanas, praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando. O cérebro cresce insolitamente. Quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê. A cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê. Os genitais já são reconhecíveis. O rosto tem um perfil completo. São formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido. A placenta está fornecendo ao bebê oxigênio, nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos. O bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca. Começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino. O bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão. Ele ou ela pode notar alguns estímulos externos, como a luz, e já começa a se movimentar. O bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos. Ele ou ela deglute o líquido que o rodeia, líquido amniótico. Move-se intensamente e percebe sensações do exterior, e já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, à música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor. Fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior. Ele ou ela começa a assumir a posição fetal. O cérebro já tem o tamanho da cabeça. Brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer. Algumas vezes abrirá os olhos, pois pode distinguir imagens. O bebê se encontra encaixado. Sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero. Agora se move menos devido à falta de espaço. Tem muita gordura no corpo e todos os órgãos têm desenvolvimento suficiente para levar uma vida saudável fora do corpo materno. A gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer. Não se sabe exatamente o que provoca o início do parto. Ele ou ela pode nascer a qualquer momento. Tudo depende de quanto conforto encontra no útero. Gostaram do vídeo? Ele é todo o resumo do processo da reprodução humana. E aí, você estudou o quê? As células responsáveis pela produção?
localizam-se nos órgãos do sistema genital e que a fecundação ocorre quando o espermatozoide consegue penetrar no ovócito. Alunos do 5º ano, espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Até breve, um grande beijo.